João capítulo 14, no versículo 27. Vamos ler apenas um único versículo. Quantos acharam? Digam amém. Amém. João 14, 27. Que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbem os vossos corações, não tenham medo. Eu vou repetir o texto e vou pedir gentilmente que você preste muita atenção nessas palavras que foram proferidas pelo próprio Jesus, dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Amém? Fechamos os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, debaixo da Tua palavra, nesta manhã queremos Te agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, de mais uma vez nos alimentarmos, de mais uma vez nos edificarmos, de mais uma vez aprendermos um pouco mais, não com o Joey, mas sim com a Sua palavra. Senhor, eu Te peço, ministra, ó Deus, nos corações, na alma, no espírito, e que essa palavra, ó Deus, cada vez mais possa ser cravada, ó Deus, em nossos corações, para que em momentos de tribulações, para que em momentos tempestuosos, para que em momentos, ó Deus, devastadores, verdadeiramente consigamos exercer aquilo que o Senhor deseja nos dar nesta manhã, que é tão somente a Tua paz. Não é nem prata nem ouro, é a Tua paz. Não são promessas, não são profecias de grandes e inúmeras vitórias, é a Tua paz. Até porque quem exerce, quem consegue viver a Sua paz, já tem uma vida de vitória. Então eu Te peço, ó Deus, abra o nosso entendimento nesta manhã, que consigamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos ouvir aqui, ó Deus, não aquilo que queremos, mas o que precisamos, o que verdadeiramente precisamos. Então, ó Deus, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, Senhor, estrutura os nossos pés através dessa palavra. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, esse versículo que nós lemos, o capítulo 14, versículo 27, ele está inserido em um contexto que inicia no final do capítulo 13 e se perpetua até o capítulo 16. São alguns capítulos dos quais Jesus está praticamente se despedindo dos seus discípulos. E não apenas como uma despedida, Jesus está passando para eles algumas orientações, algumas instruções. E uma delas é que eles recebessem a paz que Cristo estava dando a todos eles. E por que Jesus estava dando, estava liberando, estava chamando a atenção deles para que eles recebessem essa paz? Porque o que estava por vir seria extremamente devastador. Jesus estava prestes a se entregar, Jesus estava prestes a ser pregado no madeiro, Jesus estava prestes a ser crucificado. E essa imagem da crucificação, vendo o seu Senhor humilhado, cuspido, ferido, sendo crucificado, morto, isso com certeza iria chocar a mente dos seus discípulos. E vocês vão te convir que na percepção dos discípulos, Jesus era o Todo-Poderoso, e claro, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus foi aquele que teve o poder de liberar a sua palavra e acalmar o vento e o mar. Jesus foi aquele que, com uma simples palavra, pôde ressuscitar Lázaro. Jesus foi aquele que, com palavras liberadas, pôde abrir a vista dos cegos, pôde devolver os movimentos aos coxos, pôde realmente curar e libertar pessoas. E agora, o seu Senhor, aquele que foi capaz de caminhar sobre o mar, estar preso, pregado num madeiro, seria meio incoerente. Como que o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus encarnado,
se permitiria viver esse momento tão turbulento? Esse seria o pensamento dos discípulos, como muitas das vezes é o meu e é o seu pensamento. Senhor, eu estou passando por um momento tão turbulento, eu estou passando por um momento tão devastador, eu estou passando por uma grande tempestade, eu estou passando por um grande rebuliço e nós não entendemos. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que esse processo fazia parte de um plano. Talvez você não esteja entendendo, Deus está falando, você está no meio do rebuliço, mas lá do teu coração faz parte de um plano, faz parte de um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor Jesus. Tanto fazia parte de um propósito que certa vez Jesus, compartilhando que seria entregue, que ele se entregaria, Pedro retruca dizendo que isso não deveria acontecer, e Jesus lhe diz: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque neste momento o amor de Pedro se acendeu, que ele não conseguiu imaginar o seu Senhor sendo entregue. Só que aqui Jesus diz: calma o teu coração, Pedro, porque faz parte de um propósito. Eu vou me entregar, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou me levantar com poder e autoridade. Então guarda o teu coração, porque o momento da tribulação ela será momentânea, será momentânea. O período das lágrimas será momentâneo. Vocês vão chorar na sexta-feira, vocês vão chorar no sábado, mas no domingo pela manhã, aleluia, vocês vão sorrir, porque eu vou me levantar, e aquilo que havia, aquele cenário onde havia tristeza, vai haver alegria. Jesus, aleluia, aleluia. Jesus então entendia que, por mais que os discípulos tivessem vivido grandes milagres, por mais que os discípulos tivessem vivido grandes livramentos, por mais que os discípulos tivessem presenciado grandes prodígios de Jesus, aquele cenário seria devastador. Aleluia. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus 16, do 13 ao 17, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é Jeremias, eles dizem que o Senhor é um profeta. E Jesus pergunta: e vós? Quem vocês acham que eu sou? Daí então Pedro toma a voz de todos e diz: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! E Jesus fica surpreso, claro, com aquela declaração e diz: Pedro, Jonas, não foi a carne que te revelou, mas sim o próprio Espírito. Então entenda que Pedro entendia, de acordo com os outros discípulos, que Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Mas como assim o Filho do Deus vivo sendo entregue? Como assim o Filho do Deus vivo numa cruz? Como assim o Filho do Deus vivo sendo cuspido, escorraçado, envergonhado, a caminho para a crucificação, onde todos cuspiam, jogavam coisas sobre ele? Meu irmão, esse processo era para nós estarmos ali, mas por amor a mim, por amor a vocês, por amor a todos nós, ele se colocou no nosso lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para todos nós, mas para fazer parte de um plano, para o cumprimento de um plano, ele se entregou. Mas antes de se entregar, ele diz: vocês precisam receber a minha paz. Aleluia! Porque se vocês não tiverem paz, vocês não vão resistir. Se vocês não tiverem paz, a fé de vocês será estremecida, e muitos de vocês talvez olharão até para trás. E ele reforça dizendo: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz que muitos encontram no mundo, a paz que muitos recebem do mundo, é uma paz momentânea, é uma paz circunstancial. Se eu deposito a minha paz no meu trabalho, no bom salário que eu recebo, uma vez que eu sou desligado, demitido, a minha paz é roubada. Se eu deposito a minha paz na minha saúde, a minha saúde está sempre 100%, eu não pego nenhuma gripe, uma vez que porventura eu sou acometido por um problema físico, a minha paz é roubada. Eu fico preocupado, eu não durmo, eu não como, eu não consigo pensar, eu não consigo nem
igreja. Por quê? Porque a paz foi roubada. Se eu deposito a minha paz em um relacionamento, e esse relacionamento por sua vez se estremece ou é rompido, a minha paz é roubada. Se eu deposito a minha paz até mesmo ministerialmente, uma vez que eu esteja afastado das funções, a minha paz é roubada. Se eu deposito a minha paz em uma amizade no pastor, na pastora, num amigo, colega de ministério, de trabalho, enfim, se por um momento aquela pessoa se ausenta, a minha paz é roubada. E Jesus está dizendo: a paz que eu quero te dar é uma paz que ninguém poderá roubar, porque ela está dentro de você. Ela não será circunstancial, ela não será momentânea. Onde você estiver, a paz vai reinar. E que paz é essa? É uma paz que realmente não tem como nós descrevermos. A paz de Mesaque, Sadraque e Abednego, sendo preparados para serem lançados na fornalha ardente, que a pedido do rei foi acesa sob uma pressão 7 vezes mais. Mas ainda assim eles estavam em paz. Poderiam estar com medo? Sim, mas deixaram a paz sobrepor o medo. E o problema aqui não é ter medo, porque medo todos nós temos. Aflitos todos nós ficamos. Trêmulos todos nós ficamos. Mas nós não podemos deixar com que este momento se perpetue em nossas vidas. Nós precisamos sim entender que é momento para todas as coisas, mas a paz precisa reinar. Aleluia. Como explicar a paz no coração de Daniel, que sabia que estava sendo jogado na cova dos leões e foi e dormiu lá, muito bem, em paz? Como explicar a paz de Pedro, que sabia que na manhã seguinte seria enforcado, e ele estava numa prisão de alta e máxima segurança, dormindo entre soldados? Como explicar essa paz? Aleluia. Essa paz só se explica aqui, através da palavra. Através da palavra de Deus. Essa paz que muitas mães sentem, infelizmente, por enterrarem seus filhos, mas continuarem perseverantes. Essa paz que muitas pessoas, muitos homens sentem por serem desligados do trabalho, tendo filhos para alimentar, mas continuam perseverantes. Essa paz que muitas pessoas sentem por serem acometidas por laudos não favoráveis, mas ainda assim se mantêm perseverantes. A fé, a paz, ela faz isso conosco. A paz, ela nos autoriza, a paz, ela nos capacita, a paz, ela nos estrutura para andarmos em meio à tempestade de forma equilibrada. Equilibrada. Deus está falando para mim e para você, hoje é só uma manhã, para que você receba equilíbrio através da paz. A sua vida tem se estremecido, você tem perdido muitas das vezes o controle das suas ações por falta de paz, mas hoje você vai voltar para casa regido pela paz de Cristo, regido pela paz do Senhor, que não é uma paz que o mundo dá, é uma paz diferenciada. Aleluia, Jesus. Mas o que seria exatamente uma paz, né? A palavra paz em hebraico, ela é traduzida para a palavra shalom, que representa de fato a paz, né? Não é à toa que nessas minisséries da Record, inclusive, nós vemos as pessoas falando shalom com sentido de paz, mas também é uma palavra idiomática, que significa oi quando se chega ou adeus quando se vai. Em latim, essa palavra se chama pax, só que ela derivou para paz. E o que significa na literalidade? Significa ausência de guerras. Então, literalmente, a paz significa uma ausência de guerra. Só que, peraí, nós estamos no momento vivendo uma guerra? Não, porque essa literalidade é uma ausência de guerras, efetivamente, entre nações, entre estados, entre facções, né? Só que nós não estamos vivendo efetivamente um momento de guerra. Então, para nós, essa paz, ela vem de uma forma abstrata. Ela vem justamente para sinalizar a ausência de conflitos internos. Então, se na literalidade a paz significa ausência de guerras,
significa ausência de conflitos internos. Muitas das vezes nós não conseguimos dormir porque nós estamos com a nossa mente em total conflito. Muitas das vezes a gente não consegue louvar, pregar, porque nós estamos com a nossa mente em conflito. Muitas das vezes nós não conseguimos nem trabalhar, porque a nossa mente está trabalhando de forma acelerada e isso está trazendo conflitos para nós. Mas aí vem Jesus e diz: a minha paz vos dou. Aleluia. Não vou lá dou como o mundo dá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E para nós cristãos, a paz, mais do que a ausência de conflitos, ela traz para nós uma característica de Cristo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na primeira grande tempestade, Jesus estava dormindo lá na parte mais abaixo do barco, e veio uma grande tempestade e os discípulos ficaram completamente atordoados. Eles pensaram que o barco se viraria, que eles iriam morrer, e eles acordam Jesus desesperados. Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Os discípulos completamente atordoados. Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam ligando para a mãe, ligando para o pai, ligando para o pastor. Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam completamente trocando as bolas. Pai, eu tenho que louvar tal, não, nesse louvor não vai, meu Deus, e agora eu não consigo pensar, não consigo trabalhar. Jesus estava dormindo. A tempestade estava subindo, o barco estava balançando, a ponto de repente eles terem que se segurar. Chama Jesus, chama Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus estava em paz. Jesus estava em paz. Só consegue dormir em meio à tempestade quem está em paz. Só consegue dormir quem está em paz. Só consegue fazer um bom trabalho quem está em paz. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando eu digo que é uma característica que nós recebemos de Jesus, é porque nós precisamos ser espelhos de Cristo. Não é à toa que em Gálatas 2:20 Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em vocês, por que nós vamos nos desesperar por qualquer gigante que se levanta à nossa frente? Nós precisamos ter paz. Precisamos ter paz. Eu não estou dizendo que é fácil, porque fácil não é. É algo muitíssimo difícil. Você vê uma fornalha sendo acesa para você. Se fosse acesa uma vez, a minha perna já estremeceria. Imagina sendo acesa 7 vezes mais. Ver os leões sendo preparados para que eu seja jogado na cova não é para qualquer um. Conseguir dormir no meio de soldados, sabendo que amanhã o meu corpo será completamente degolado, não é para qualquer um. Então talvez se vocês, se nós compararmos as nossas vidas com o testemunho que a Bíblia nos apresenta, nós vamos ver que a nossa situação é muito mais leve. Jesus está dizendo: se eu pude manifestar o meu poder sobre a vida de Mesaque, Sadraque, Abednego, Daniel, Pedro, o que eu não posso fazer sobre a sua? Você só precisa ter paz. Só precisa ter paz. Em Filipenses 4:7, a palavra diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Um versículo poderoso que diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. Não há qualquer gênio, não há qualquer professor, não há qualquer teólogo inteligente que consiga explicar essa paz. Nós sabemos que a paz vem de Jesus, mas como assim? O que é isso? Em meio a um momento tão deplorável, um momento tão devastador, como que a pessoa consegue sorrir? Como que a pessoa consegue jantar e deitar para dormir? É a paz de Cristo. A paz que somente Ele dá.
E esse versículo diz assim: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, entenda que quando nós estamos exercendo essa paz que ninguém explica, é porque a nossa mente ela já está blindada com Cristo. Você não consegue olhar para os problemas, você até olha para os problemas, mas antes dos problemas você vê Cristo, você vê Jesus de Nazaré. Só que, por mais que a palavra de Deus ela traga bons testemunhos sobre a paz, infelizmente a palavra de Deus ela também traz alguns maus testemunhos. E os maus testemunhos servem de igual modo para nos ensinar. Por exemplo, em Gênesis 16, nós vemos o que aconteceu com Abraão e Sarai. Abraão e Sarai viviam em um grande dilema. Abraão e Sarai queriam ter um filho. Abraão e Sarai, eu acredito, eu posso dizer dessa forma, eles viviam uma frustração. Abraão principalmente era portador de uma promessa, mas ele nunca via essa promessa sendo realizada. E que promessa era essa? Ser pai de muitas nações. Só que ele via fulano sendo pai, Beltrano sendo pai, e ele não tinha o filho nos braços. Ele queria apresentar o filho ao Senhor, mas ele não tinha o filho. Ele queria ir para o parque levar o filho para passear, mas ele não tinha. Ele queria anualmente comemorar o aniversário de 1, 2, 3, 4 anos com o filho, mas ele não tinha. Sarai, do outro lado, de igual modo, se tornou uma mulher também frustrada, porque ela não conseguiu gerar para o seu esposo a honra da casa. Em Provérbios 17:6, a palavra do Senhor diz que os filhos é a honra da casa, é a alegria. Então veja que a ausência de um filho trazia vergonha para Abraão e para Sarai. É claro que nós hoje entendemos que fazia parte de um plano, mas até que a gente tenha conhecimento dos planos de Deus, a gente sofre. Até que a gente tenha a concepção dos planos de Deus, a gente fica com a nossa fé estremecida. Até que a gente fique ciente dos planos de Deus, a perna treme, a vontade de parar acontece. Isso acontece comigo e com vocês, ou é só comigo que acontece? Mas entenda que, ainda que a gente não esteja vendo o cumprimento da promessa, nós precisamos nos manter em paz, acreditando naquele que fez a promessa, porque ele não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se defender daquilo que ele liberou sobre as nossas vidas. Abraão e Sarai, então, eles tentam de toda forma ter um filho, e eles acabam deixando com que essa frustração tomasse o lugar da paz. E eles acabam colocando Agar no meio do processo, sem entender que debaixo dos céus e sobre a terra há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3 diz assim, preste muita atenção em cada detalhe. Diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Versículo 6: tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E aí vem o versículo 8 dizendo: tempo de amar e tempo de odiar. E na parte B diz: tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aleluia! Tempo de viver em paz. Nós precisamos entender que não há como vivermos grandes projetos de Deus sem que nós tenhamos a paz, porque somente a paz vai nos estruturar para que nós respeitemos o processo. Do contrário, a gente corrompe o processo que nos foi dado não por homens, mas por Deus.
Aleluia. Depois de Abraão e Sarai, a gente vai para Maria Madalena, que ao domingo pela manhã, ela teve a sua paz roubada. Ela vai até o sepulcro de Jesus para justamente dar andamento ao tratamento do corpo de Jesus, e quando ela chega lá, ela encontra o sepulcro vazio, e aquela imagem faz com que Maria Madalena perca a sua fé. Ela fica tão transtornada, minha irmã Cinéia, que no capítulo 20 do livro de João, Jesus ressurreto, ele aparece para ela, fala com ela, e ela está tão transtornada que ela acha que está falando com um jardineiro. Ou seja, Maria Madalena, por um bom tempo, ela andava com Jesus, comia com Jesus, falava com Jesus, vivenciou grandes milagres, mas ela estava tão transtornada, a paz dela já tinha sido roubada, que ela não reconheceu a voz do seu Senhor. Então veja que, de um lado nós temos Abraão e Sarai corrompendo o processo pela falta de fé. Agora nós estamos vendo Maria perdendo a conexão com o Pai pela falta de fé. Muitos de nós já não ouvimos mais, já não identificamos mais a voz do Senhor. Não é porque Ele deixou de falar, é porque nós estamos deixando de ter a paz que nos conecta com os céus. Mas Deus está falando: hoje eu vim aqui para te dar a paz. E não é a paz que o mundo dá. Aleluia. Essa mesma passagem no livro de Lucas, no capítulo 24, eu acho até um pouco mais interessante sobre a visão de Lucas, porque a palavra diz assim, no capítulo 24, no versículo 4: e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, ou seja, os anjos do Senhor. E estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Então veja que Maria e as outras estavam completamente transtornadas, porque elas acreditavam: vamos cuidar do corpo do nosso Senhor. Chegando no sepulcro estava completamente vazio, o corpo estava fora do lugar onde elas acreditavam que o corpo estaria, e aquilo deixou elas completamente transtornadas. Daí vem o anjo e diz: por que você procura aquele que vive entre os mortos? Em outras palavras, o anjo está falando: você está procurando a pessoa certa, porém no lugar errado. Você está procurando a pessoa certa, porém no ambiente errado, porque aquele que você procura, ele está vivo, e como por ele estar vivo, ele não habita mais no meio dos mortos. Ele ressuscitou. Aleluia. Maria e as outras tinham depositado a paz. Nós vamos ter paz ao cuidar do corpo do nosso Senhor. Quando elas chegam lá, o corpo não está. Deus está falando: não é porque as coisas estão fora do lugar que estão fora do controle. As coisas estão no meu controle. Você pode não ver nada no lugar que você espera que esteja, mas não saiu do meu controle. Aleluia. Não saiu do controle do Senhor. Ainda que o corpo de Jesus não estivesse mais no sepulcro, mas o plano estava em execução. Glória ao nome do Senhor. Então entenda que Sarai e Abraão corromperam o processo por falta de paz. Maria perdeu a conexão com o Senhor por falta de paz. Veja que a situação vai se agravando, né? Pela ausência de paz. E o que dizer sobre Elias? Elias, um grande profeta, que como muitos de nós já sabemos, no capítulo 18 de 1 Reis, foi aquele que pediu fogo dos céus e Deus o atendeu. Foi aquele que disse que não choveria e não choveu. Foi aquele que Deus se utilizou para multiplicar a farinha na casa da viúva, né? Só que por uma única mensagem no capítulo 19, Elias se permite se estremecer. Elias permite que a sua fé, que a sua paz,
fosse roubada. Jezabel manda uma mensagem para Elias, revoltada pelo que ele havia feito com os profetas de Baal, e ela manda uma mensagem para ele dizendo que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, você não estiver como eles, ou seja, morto. Elias se desespera com aquela notícia. A paz de Elias foi roubada, a ponto de um profeta tão grandioso que sim, esse cenário não desmereceu a sua trajetória, mas um profeta tão grandioso, tão anunciado por Deus, agora exercendo a sua fé, não mais para pedir fogo dos céus, mas pedindo que Deus tirasse a própria vida. E é isso que acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós recebemos algumas notícias, muitas notícias chegam aos nossos ouvidos, chegam aos nossos corações, e ao invés de nós reagirmos, ao invés de nós exercermos a nossa fé, ao invés de nós administrarmos a situação com a paz que Cristo nos dá, nós nos deixamos levar, nós enfraquecemos e pedimos a morte. Será que Cristo se entregou na cruz, se sacrificou no meu e no seu lugar, para que hoje nós pedíssemos a morte? Não. Ele se entregou na cruz para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Vida em abundância. Uma vida com tranquilidade, uma vida de paz. Aleluia! Uma vida de paz, meus irmãos, uma vida de paz. Entenda que a falta de paz em nossas vidas é como se nós estivéssemos invalidando o sacrifício da cruz. É como se o sacrifício que Jesus fez por nós não tivesse valido de nada. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você e veem, nossa, o pastor Joey vive sempre atribulado, vive sempre preocupado, vive sempre chorando, vive sempre lamentando dos problemas, ele não vive paz. Que Deus é esse que ele serve? Que não consegue estruturá-lo, que não consegue estabilizar a vida emocional. Então entenda que a nossa postura, o nosso caminhar fala muito mais do que aquilo que nós falamos com os nossos lábios. As pessoas, como eu costumo dizer, elas não ouvem o que nós falamos, elas veem o que nós fazemos, através dos nossos testemunhos. Será que nós temos testemunhado uma vida de paz? De paz. Um testemunho muito rápido. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas com o dinheiro, a nível de gastos, né? Quando eu previa que eu ia ter que gastar o que eu não tinha, isso me tirava o sono. Mas me tirava o sono de tal forma que eu ficava sem dormir. Me tirava o sono. Certa vez, nós passamos por um problema financeiro tão grande que chegou a me dar meio que uma alopecia. Não crescia cabelo aqui. E o que eu fazia? Eu pegava lápis de ouro e passava aqui, porque a pele ficou lisinha. Pois é, só que eu descobri que na chuva o truque vai embora. O truque vai embora. E assim, eu me preocupava muito, porque para um homem, né, eu sendo um homem moral, assim como mulheres morais, né, nós nos preocupamos muito com a nossa imagem. E uma vez que a gente saia de casa, a gente não quer ficar recorrendo aos pais, a gente não quer ficar recorrendo aos amigos. É um pouco vergonhoso. Graças a Deus eu tenho meus pais, graças a Deus eu tenho amigos, mas se porventura eu puder o máximo possível evitar envolvê-los nos meus problemas, melhor, sabe? Então eu não queria. Então eu passei por um processo calado, eu passei por um processo em off, a ponto disso gerar um mal físico em mim, sabe? E depois de muito tempo trabalhando isso em mim, eu passei a trabalhar no Uber, e quando dava problema no ar-condicionado, eu parava no sinal e chorava, mas chorava. Aí regularizava o problema do ar-condicionado, que era cerca de quase 400, 500 reais. Ou seja, todo aquele dinheiro que eu estava correndo atrás para juntar, ia no conserto. Aí eu tornava, né? Agora deu problema na mangueira do gás. Ah, Senhor, e agora? Enfim, isso que
diversos problemas passavam na minha cabeça e roubavam a minha fé. Até que certa vez eu passei a literalmente a viver a palavra. Eu falei, se o Senhor é o Deus que me garante, eu vou viver a palavra. Aconteça o que acontecer com a minha vida financeira, eu vou viver a palavra. Meus irmãos, por incrível que pareça, quando eu disse isso, aconteceu o pior. O motor do meu carro bateu. Em plena Transolímpica, o motor do meu carro bateu, fez um barulho tão grande. Fez um barulho, eu estava a cerca de uns 70 km por hora. E andando, de repente, eu fiquei completamente nervoso. Só consegui parar assim no canto. E eu vi que o óleo estava escorrendo e tudo mais. Foi a primeira vez que eu pensei, o carro é o de menos, o importante é a minha vida. A partir dali foi quando eu passei a viver em paz. E eu falei, se eu tiver dinheiro para consertar, vou consertar. Se eu não tiver, vou encostar e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Fui fazer um orçamento de cerca de 6 mil reais. Eu falei, como que eu vou fazer um motor 6 mil reais em mecânicos meia boca? Porque se eu fosse levar na própria empresa que era a Fiat, isso sairia muito além, sairia cerca de quase uns 20 mil reais. Eu falei, Jesus amado, vou encostar. Encostamos o carro e de tempo em tempo nós fomos fazendo, né? Mas ainda que o carro estivesse encostado de um lado, no meio eu estava mantendo a minha paz e do outro Jesus não deixou que o pão faltasse. Aleluia! Aleluia! Eu decidi viver em paz. Mas não é viver a paz que o carro me dava, não, a paz que Cristo me dava. Aleluia! Por quê? Porque a paz que eu depositava no carro, uma vez que o carro foi tirado, a minha paz seria retirada. Mas dessa vez eu tomei uma postura diferenciada. Eu falei, o problema que acontecer com o carro vai ficar sobre o carro e não sobre mim. Chega de passar por problemas físicos, psicológicos, emocionais por conta de carro, por conta de dinheiro. Agora não, eu vou viver em paz. E é essa paz que eu estou querendo compartilhar com vocês, mas não é a paz que flui de mim, não, é a paz que flui de Jesus, da palavra. Aleluia! No livro de 2 Samuel 17:23, eu já estou encaminhando para o final, nós vemos o caso de Aitofel. Aitofel, como muitos já devem saber, era um dos principais conselheiros do rei Davi. A minha visão, Aitofel, na verdade, era quem governava o reino, porque Davi ele não dava um passo sem antes falar com Aitofel. Só que certa vez Davi se relacionou com a sua suposta neta, Betseba, e isso acabou gerando uma desonra para a sua casa, porque, infelizmente, através desse relacionamento, houve um escândalo, não é verdade? Nós já sabemos muito bem da história. Davi manda matar praticamente o esposo de Betseba no campo de guerra. Depois disso ele tem um filho, enfim, esse filho é levado e é gerado todo esse cenário de vergonha. Só que Aitofel, sendo mais velho, sendo responsável, sendo inclusive um aconselhador, ele toma uma postura completamente diferente daquela que lhe seria esperado. Aitofel guarda aquela mágoa, Aitofel guarda aquela vergonha, Aitofel guarda aquele peso dentro dele, e além de guardar, ele alimentava, a ponto de se vergonhar de tamanha forma que se suicidou. Então entenda que a falta de paz, ela faz a gente corromper o processo, como Sarai e Abraão. A falta de paz faz a gente perder a conexão, como aconteceu com Maria. A falta de paz faz a gente pedir a morte, como aconteceu com Elias. A falta de paz muitas das vezes nos faz nos suicidarmos, como aconteceu com Aitofel. Tudo pela falta de paz. Mas essa é uma manhã que o Senhor está nos trazendo aqui para que nós possamos receber a paz de Cristo. Em Salmos 46, versículo 10, a palavra diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui Deus está dizendo: entrega tudo nas minhas mãos e aguarde o resultado. Aleluia. No Salmo 91, versículo 1, a palavra diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista está dizendo: você que vive, que reside no esconderijo do Altíssimo, lá você vai encontrar a paz. A paz é uma característica daqueles que residem no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Em 1 Pedro 5,7, a palavra do Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de vocês, e por ele estar cuidando de nós, nós precisamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Deixa nas mãos dele. Estou preocupado com a conta, estou preocupado com a saúde, estou preocupado com a família, estou preocupado com o ministério, estou preocupado com o que falo, entreguem ao Senhor. Glória a Deus. E fiquem em paz, porque Ele é o Senhor que nos justifica. Aleluia. Em João 16:33 a palavra diz assim, finalizando: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Ou seja, tudo que tem sido dito aqui até o momento, nesses praticamente 30 minutos, 40, não sei, é tão somente para que nós possamos ter acesso à maior fonte de paz, chamada Jesus. Se você tem paz, você tem Jesus. É inevitável. Se um cristão exerce a paz, a fonte é Jesus. E a minha oração é que nesta noite nós saiamos daqui revestidos com essa paz. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia.